Acusado de matar e esquartejar um taxista em Campo Grande. Eu vou direto com a Mônica Chagas, que tem essas informações. Bom dia, Mônica. Bom dia, Eliane Borges. Bom dia a todos. É um fim trágico. Francisco de Assis da Silveira, de 34 anos, foi assassinado. De acordo com o delegado Rodolfo Valdec, da delegacia da Taquara, Anderson Gomes Aleixo, de 35 anos, confessou o crime após ser preso em flagrante por violência doméstica. Anderson teria ficado com ciúmes de Francisco após encontrar uma conversa dele com a mulher. Os dois, Francisco e a mulher dele, eram amigos de infância. Francisco saiu no dia 8 de junho para uma festa em Jacarepaguá e depois disso desapareceu. O delegado informou que Anderson atraiu Francisco para a casa dele em Realengo e lá cometeu o crime. Ele foi esquartejado, Liane, na frente da mulher de Anderson. Ela, então, depois disso, teria ficado em cárcere privado. Anderson, jogou o corpo de Francisco em um córrego em Realengo. Policiais da delegacia da Taquara e também da divisão de homicídio fazem buscas ali para tentar achar o corpo de Francisco. Agora o delegado já pediu a prisão preventiva de Anderson pelo crime de homicídio, Liane. Ok, Mônica, essas são as imagens então do Francisco, o suplício da família que tentou pelas redes sociais, de qualquer maneira, colocar a foto dele para se alguém tivesse visto, e esse caso, infelizmente, teve esse desfecho trágico. A Mônica está informando que continuam as buscas pelo corpo jogado, aparentemente, pelo que disse o preso, o Anderson, num córrego na zona oeste. Dr. Carlos Augusto Nogueira, bom dia. Esse caso, aterrorizante, por ciúmes, um motivo banal. Mais um, a gente não se cansa de mostrar aqui casos de violência, assim, sem nenhum tipo de entendimento, Uma pessoa normal não compreende que alguém faça isso com outra pessoa. Bom dia, Eliane, bom dia a todos. É o que nós chamamos de homicídio passional, que é envolvida aquela paixão doentia. Eliane, esse homicídio é qualificado, ele tem a pena aumentada pelo motivo desprezível, que é o motivo torpe, e pela emboscada. O que aconteceu, Eliane? Ele entrou em contato com a vítima, fingiu ser a esposa, marcou com a vítima foi ao encontro dele. Quando chegou ao encontro dele, na casa do casal, eles dois mataram o rapaz. Aí ela falou assim, eu não tive culpa, tanto que eu fiquei em cárcere privado depois ele me trancou em casa e eu não pude falar com as autoridades, eu não tive culpa, eu o atraí porque ele mandou. Aí é que a polícia trabalha, Eliane. E precisa saber se realmente ela estava em cárcere privado ou se ela está contando essa história para se livrar de uma possível pena. Exatamente, Eliane, porque agora a polícia vai trabalhar, o rapaz vai confessar tudo direitinho, nós vamos trabalhar agora com a possibilidade da mulher estar envolvida. Porque quando depois o marido saiu de casa, ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Por que não ligou antes? Será que ela podia ter ligado? Será que ela não se arrependeu de ter praticado o homicídio? Poxa, o rapaz não merecia, eu fiz porque ele mandou. Está entendendo o que eu quero dizer, Eliane? Tudo isso aí vai ser esclarecido para ver se os dois tiveram participação efetiva no caso. E olha, a gente vai ao vivo agora por telefone com o irmão da vítima, Sérgio Silveira. Bom dia, Sérgio. Lamento esse desfecho terrível do caso. Nós já havíamos mostrado aqui o desespero de vocês para tentar localizá-lo. Mas pelo menos agora vocês dão o caso como encerrado ou ainda acham que a polícia tem que trabalhar muito para desvendar esse mistério? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Bom dia para vocês. O caso não encerrou, não, porque esse cara tem que estar preso. Eu, primeiramente, quero agradecer o trabalho lá da delegacia. Foram formidáveis. Espero aí que a justiça seja feita. E esse monstro pague por tudo que ele fez, que ele está destruindo a nossa família. A gente não tem nem palavras para lamentar a dor da sua perda, porque realmente não dá para entender que alguém por ciúmes mate uma outra pessoa com requintes de crueldade. E só me confirma uma informação, se for possível. O corpo dele foi localizado ou ainda estão fazendo buscas? Olha, eu não tive nenhuma informação da polícia que acharam o corpo. Tá? A gente está esperando aqui essa informação para que a gente possa estar fazendo um enterro digno para ele. Uma pessoa muito bondosa, que sempre foi carinhoso, muito querido pelos amigos. Não tem essa informação.
Tá? E Sérgio? Alguns jornais entram em contradição que acham, mas não a informação que a polícia não me informou que, tipo, vá lá reconhecer. Não tem essa informação. E Sérgio, eu tenho certeza que a DH está muito empenhada em fazer o trabalho dela. E eu quero saber de você o seguinte, vocês conheciam o Anderson e a esposa dele? Não, essa menina estudou conosco na década de 90, no primário, no colégio, e ela fez 2º grau com ele. Mas você acredita na história que ele contou na delegacia? Vocês acreditam que ele realmente atraiu pelo Facebook, que foi por causa dessa conversa na internet, que ele acabou armando essa emboscada toda? Vocês desconfiam de que alguma coisa não está certa nessa história? Que ele armou, tá evidente, né? E outra, que ele armou, mas ele é um doente. Entendeu? Porque como é que ele armou, né? Vai matar uma pessoa dizendo que a outra tá flertando, digamos assim. Entendeu? Mas que ele armou, uma cilada ele armou, tá? Sérgio, evidente. Sérgio, bom dia. Bom dia. Meus sentimentos pela sua perda, é irreparável. Sérgio, eu vou colocar uma coisa para você. Ele, quando marcou com o seu irmão, com o seu falecido irmão, ele marcou com a ajuda da esposa. Ele marcou, não foi para dar flores para o seu irmão, não foi para parabenizar pelo seu irmão estar com ela. Ele marcou sabendo que ele iria fazer alguma coisa. E mais, quando ele marcou, ela, pelo passado que ele tem, de já ter feito algumas passagens pela polícia, deve ter imaginado que ele também não daria flores para o rapaz, não daria parabéns ao rapaz. O que você acha dessa história? Eu, como delegado, eu iria te perguntar. Entendeu? O que você acha da participação, todo esse contexto? Porque você, como está vivendo isso diuturnamente, você deve ter ouvido coisas, pensado coisas que nós ainda não pensamos. O que você acha dessa senhora que ajudou a levar o rapaz, a levar o seu falecido irmão até a casa do casal? Olha, eu não sei até se eles, quando eram menores, se eles tiveram, digamos, um caso. Entendeu? Se ele teve algum caso amoroso com ela. Eu não sei se ele já estava cantando ela, realmente ele parece que ele relatando para alguns amigos que ele estava meio que carente, querendo, entendeu? Digamos, ele foi lá, começou a flertar a mulher e ele armou a cilada, é o que eu imagino. Não, eu não perguntei isso. E a participação dela, Sérgio, você acredita que ela realmente ficou em cárcere privado, como está dizendo, que foi coagida a ligar, a falar com seu irmão lá através da internet, ou que talvez ela tenha uma participação? Olha, se ela tem a participação, óbvio que ela tem, né? Porque se ele é assessor do Facebook, da rede social dela, pra mim, aí é a polícia que vai ver, mas claro, porque tá tudo, eu entro numa conta particular sua, né? E ela, como é que ela deu os dados? Entendeu? Eu, como delegado, Sérgio, eu vou ser sincero para você, eu, como delegado, seria difícil para mim acreditar, mas isso aí é uma opinião minha. Eu não sei como a polícia vai trabalhar isso, porque eu não tenho os autos na mão, não tenho o papel na mão. Mas seria difícil acreditar que ela teria ajudado a levar o seu irmão até o seu algoz e não poderia prever que haveria no mínimo tapa, soco, aquele negócio todo, uma briga. Eu acho difícil, e aí houve, Sérgio, a aceitação do resultado, a aceitação, porque às vezes uma briga pode se transformar numa morte, numa facada, etc. Então, quando ela chama, isso eu estou falando para você como delegado, quando ela chama, quando ela coopera na participação de chamar o seu irmão até o seu algoz, para mim ela participa de alguma forma do homicídio. Doutor isso Carlos, é uma opinião minha. deixa eu dar a minha declaração a respeito. Eu não sou delegada, sou jornalista, já ouvi alguns casos de mulheres que foram realmente mantidas em cárcere privado, ouvi pessoas que sofriam violência doméstica diariamente. O que eu posso dizer é o seguinte, há várias hipóteses para esse caso. Ele, por exemplo, pode ter pedido acesso à senha dela da internet e entrado fazendo-se passar por ela, né, pela mulher. E talvez depois do crime, de repente ela sabia que o Francisco ia lá se encontrar com ele, talvez não soubesse. E depois do crime, aí sim dizendo, vou te matar se você contar alguma coisa, um traficante também teria participado da morte. Então são várias hipóteses que podem estar envolvidas. Nós, claro, não vamos acusá-la aqui levianamente, mas, como o doutor Carlos citou, há indícios que levam a polícia a, pelo menos, deixá-la como suspeita nesse momento. O que eu quero dizer é que todos devem ser investigados, entendeu, Sérgio?
Todos Entendi. devem ser investigados, porque se ele não quisesse que ela soubesse, por que ele não marcou em outro local? A polícia tem que pensar assim. A polícia não pode pensar, foi uma perda, foi uma vida, entendeu? Então todos nós somos responsáveis pelas vidas das pessoas. Então por que ele não marcou em outro local se ele não queria que ela soubesse? De repente ele queria matar na frente dela para falar, ó, tá vendo aqui o que acontece? Então assim, ele pode estar realmente ameaçando ela de morte. Olha, eu vou pegar seu filho, vou pegar um parente seu, não sei. Mas nós temos só que apurar e investigar todos. O que eu quero dizer é que eu, se fosse delegado, investigaria também a esposa do rapaz. Ela não seria uma vítima também dessa história, é isso que eu quero dizer. Lógico, precisa se investigar sim, todos são inocentes até que se prove o contrário. Agora, logicamente, a polícia está também atrás desses indícios, desses vestígios. Essa amizade dele, justamente com o Francisco, desde nova, você conhecia pelo menos a moça, né? Como é que era esse relacionamento deles dois? Você disse que ele poderia estar tentando um namoro com ela, cantando a moça, mas eles se falavam sempre? Assim, eu não, como a gente era do mesmo colégio, era um grupo de muita, eu tinha, digamos assim, o meu grupo e ele tinha o dele, então realmente eu não sei se ele tinha um vínculo muito forte com ela, entendeu? Não sei que responder isso. Porque era no colégio, eu estudava de manhã e ele estudava à noite. E parece que ela estudava à noite. Eu até peguei fotos da minha época de primário e ela não estava nas minhas turmas, entendeu? E acho que ele estudava com ela à noite, era tipo assim, mais ou menos quando você tem um irmão mais velho. Ele tem a turma dele, você tem a sua. Mas todo mundo se conhece, aquele oi. Entendi. O Francisco era solteiro, o Francisco? Solteiro, ele estava solteiro. Solteiro. Teria todas as condições de tentar um relacionamento com quem quer que fosse, né? Uma pessoa solteira no Rio de Janeiro, taxista, uma amizade de infância, mas muitas vezes você cai nessas ciladas da vida, né? Você é jogado, às vezes nem sabe que ela tem um outro relacionamento, principalmente com uma pessoa perigosa, como é o Anderson, que confessou o crime. Você que está ligando agora aqui no SBT, muito obrigada pela sua audiência, está acompanhando o caso. Eu converso agora com o Sérgio, que é irmão do Francisco. Essa história terrível, que para a família, principalmente, não dá para compreender, né? Sérgio, como é que está agora o restante dos seus parentes? A sua mãe, não sei se ela é viva. Como é que todos estão lidando com essa situação? Olha, está muito difícil. Está muito difícil. Ele é meu irmão, par de pai. A mãe dele já é falecida, mas a família dele também está muito arrasada. Eu estou muito preocupado com uma prima dele que é muito ligada a ele. Parece que ela toma remédio, está muito complicado. Ontem o meu pai não estava legal. O meu pai tem uma certa idade. Está muito difícil. Está complicado. Sérgio, eu peço realmente desculpas aqui em nome do SBT por fazer você lembrar dessa situação, mas é importante que muitas vezes os parentes falem, e até com a sua voz embargada, para a gente trazer um pouco para nós, né? Se fosse um parente nosso, se fosse alguém da sua família, você que está assistindo em casa. A gente fala tanto sobre a questão da violência, que como as pessoas estão perdidas nesse mundo, e essa história do Francisco é um dos exemplos, né? Um rapaz jovem, bonito, com uma vida toda pela frente, taxista. Meu respeito aos taxistas, que inclusive estão trabalhando muito nessa Copa, né? Seria uma época para ele trabalhar muito e não para ter esse desfecho trágico. A gente realmente espera que a polícia consiga ir a fundo. Tenho certeza que a divisão de homicídios vai investir para punir o Anderson, para ter lá o inquérito muito bem detalhado, para ele pegar uma pena pesada e também investigar a namorada, né, para saber o que aconteceu. Diga, doutor. A homicídios é a 32DP, né, porque tudo começou na 32DP. Então, eu gostaria até em nome da equipe de agradecer a você, Sérgio, por essas palavras, e você fique sabendo que o que você falou agora de agradecer a delegacia, rapaz, isso é um combustível danado pra gente, entendeu? Muito obrigado aí pelo seu agradecimento. A gente, quando uma pessoa faz o que você fez agora, a gente se motiva 3 vezes mais. E repito, a mulher, por mais que ainda não tenha muita coisa contra ela, ela deve ser investigada. Todos devem ser punidos, Sérgio. Quem fez vai ser punido. E que Deus te abençoe, tá, irmão? E o traficante, inclusive, que está envolvido também, né, da Vila Vintém. Essas são informações preliminares, a gente espera também
Mais informações da Divisão de Homicídios e da Delegacia da Taquara. Muito obrigada, Sérgio. Me desculpe mais uma vez por fazer você lembrar. E a gente espera que em breve consigam localizar o corpo do Francisco. Bom dia, se for possível, para a família. Bom dia para vocês. Mais amor a todos. Mais amor a todos, é essa mensagem que eu quero deixar aqui. Obrigada mesmo, Sérgio, de coração aí pela família. A gente tem que tocar aqui o barco, falar de outras histórias, né? Muito triste. O motorista de um ônibus escolar perde o controle da direção, cai numa ribanceira e deixa 15 crianças feridas. As informações com a Rayane Costa. O ônibus ficou completamente destruído. De acordo com informações da polícia, no momento do acidente tinham entre 15 e 20 crianças no coletivo. O carro perdeu a direção. Foram os moradores que vivem próximos ao local do acidente que ajudaram nos primeiros socorros. O barulho foi tão forte que nós se apavoramos, saímos correndo dentro de casa. Quando nós conseguimos ver que era o ônibus escolar. Aí nós, eu e minha esposa, saímos gritando e correndo para socorrer e tirar as crianças de dentro do ônibus. O acidente aconteceu na RJ 144, em direção ao município de Duas Barras. Pelo menos 10 crianças ficaram feridas, 2 em estado grave. Uma delas corre o risco de ter o pé amputado. Cheguei até a menina, tinha 2, uma agarrada com a perna na outra, entre a árvore e o fundo do ônibus. Quando eu vi que não tinha como tirar, eu vim com a cavadeira para tentar abrir, não tinha como, ela pedindo pelo amor de Deus, tio, me tira. Ela ficou presa nas ferragens. Depois do acidente, foi levada para um hospital de Bom Jardim, onde passou por procedimentos cirúrgicos. As demais vítimas foram encaminhadas para hospitais Nova Friburgo, Duas Barras e Monerá. O esforço tanto da prefeitura quanto da empresa, em função da própria população, de uma forma geral, é todo mundo ajudar e procurar da melhor maneira possível, tanto a família quanto as crianças, para poder ter o melhor atendimento possível. Infelizmente, a menina teve o pé amputado e agora tem que achar o tacógrafo desse ônibus. E foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, o corpo do PM baleado no fim de semana no Complexo do Alemão. Ele foi atingido com um tiro no rosto, na Fazendinha, quando fazia um patrulhamento de rotina. Quem conta é o Eduardo Oliveira. A mãe do soldado Fábio Gomes da Silva, de 30 anos, tentou falar sobre o filho, mas não conseguiu. Meu filho é muito ótimo, meu filho é filho que eu tive da minha vida. Dona Sebastiana ficou o tempo todo ao lado do caixão, chegou a passar mal e teve que ser atendida na ambulância da Polícia Militar. Seu João, tio do policial militar, estava desolado. Ele era um bom filho, um bom sobrinho. Amigos e parentes lotaram a Capela F do cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, para dar um último adeus ao soldado. Ele foi morto nesse domingo na localidade conhecida como Beco do Desabamento, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Fábio estava em patrulhamento junto com outros 2 militares quando foi atacado por um grupo de homens armados. O tiro atingiu o rosto do agente. Fábio Gomes da Silva estava há quase 2 anos na Polícia Militar. Ele saiu do Centro de Formação de Praças e Soldados direto para uma unidade de polícia pacificadora. Fábio é o 5º policial morto desde o início do ano em confrontos no Complexo do Alemão e da Penha. Não tem condição desse garoto novinho sair do Cefap com 2 anos de polícia, tá num barril de pólvora daquele. Bom, desde março, em que implementamos uma série de mudanças no Complexo do Alemão, inclusive com a criação do grupamento de intervenção tática e a presença do BOP também. É o primeiro caso que a gente tem de policial morto. Está aqui para prestar solidariedade à família e para nós é sempre um momento muito doloroso perder um policial. Queremos justiça, espero que isso não seja mais uma morte, que daqui a pouco serão muitos e muitos e muitos. E também foram enterrados ontem os corpos dos 2 adolescentes que morreram num suposto confronto com a polícia no Complexo do Alemão. A reportagem é dela, Melissa Munhoz. Menino inocente, ele não era traficante, não era nada. Ele apenas estava indo pra casa. Que injustiça a gente ficar e botar lá na televisão que o menino era traficante.
Dezenas de jovens estão reunidos aqui no cemitério de Inhaúma, na zona norte da cidade, para velar os corpos dos 2 amigos que foram mortos durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes na localidade conhecida como Areal, no Complexo do Alemão, na noite de domingo. E aqui na Capela 1 está sendo velado o corpo do Gabriel Ferreira, e a família e os amigos também estão muito revoltados com a atitude dos policiais militares da UPP. Depois que entraram lá, piorou mais a favela. Piorou mais, eles complicaram tudo lá e não respeita morador nenhum lá. Estava tendo uma troca de tiro na comunidade. Eles tentaram correr, tanto ele como o outro também, o Lucas, tentaram correr para poder sair daquilo dali. Eles pegaram, atiraram no Lucas, o Lucas caiu dentro da lanchonete e o outro, o Gabriel, no caso, caiu na rua de cima com um tiro na perna. Aí teve o primeiro disparo, que foi o da perna, foi onde ele caiu baleado, a gente viemos para poder socorrer, eles acabaram de dar os outros 2 tiros. Aqui na Capela 5 do cemitério de Inhaúma está sendo velado o corpo do rapaz Lucas Gustavo, de apenas 15 anos de idade. Ele também tentou escapar da troca de tiros, mas acabou sendo baleado dentro de uma lanchonete. Ele apenas estava indo para casa. Estava passando na hora, infelizmente ele passou na hora errada. Os parentes do Lucas, que era o filho caçula, também estão revoltados com os policiais militares. Todo mundo lá é traficante, todo mundo que morre é bandido, entendeu? E nunca sabe quem é, toda vez quem mata. Isso aí foi a tremenda covardia, porque ninguém entra na comunidade mandando tiro para todo lado. Eles estão todos despreparados para trabalhar, eles não estão sabendo trabalhar. Em nota, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que os policiais militares foram atacados pelos traficantes quando faziam patrulhamento de rotina. Eles informaram ainda que com os menores foram encontrados um revólver e um carregador de pistola. Doutor Carlos, quem mata, quem morre, fica difícil descobrir e desvendar essas histórias lá no Alemão, que tem tiro todo dia quase. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre Frederico Caldas, que ele falou de março. Por que o mês de março? Porque depois de março houve uma investida da Polícia Militar à noite na comunidade. A Polícia Militar passou a combater à noite o tráfico de drogas no local. Mas para se combater à noite, eu acho que as pessoas devem fazer uma reflexão, sabe, Liane? Poxa, ali a condição topográfica da favela condiciona emboscadas devido às lajes. Ali é muito fácil você receber uma emboscada ali à noite devido às lajes. Então, as pessoas devem refazer, de repente, esse planejamento para que o policial militar não fique totalmente exposto a esses vagabundos. E mais, equipamentos adequados para a noite, porque o dia inteiro com aquele equipamento pesa muito, mas para a noite tem que ser diferenciado. Em relação a esses 2 meninos aí, uma senhora falou muito bem, tem que saber trabalhar, coisa e tal. Eu acho que a Polícia Militar, eu não sei o que aconteceu, mas entrar atirando, como eles disseram, vamos ver, vamos esperar homicídios resolver isso aí, sabe? Palavra-chave é investigação, né, doutor Carlos? Muito obrigada mais uma vez por esses esclarecimentos. Bom dia a todos. Agora vamos dar uma leveza no jornal, vamos falar de Copa do Mundo, vou voltar com a Mônica Chagas. Ô Mônica, a que horas as ruas vão ser interditadas aí perto do Maracanã hoje para o jogo logo mais? Jogo às 5 horas, Equador e França, mas a partir das 10 horas da manhã, as ruas aqui ao entorno do Maracanã já começam a ser fechadas. Lembrando que só entra aqui os moradores que têm os carros adesivados e também os prestadores de serviços. Para falar sobre as interdições, vamos conversar com o diretor de operações da Sete Rio, Joaquim Diniz. Joaquim, 11 horas já fecha tudo por aqui? 10 horas é um fechamento menor, só da Eurico Rabelo, 11 horas todo o entorno do Maracanã, incluindo a Rádio Oeste, a Avenida Maracanã, ficam interditados. Qual é a recomendação? Para quem vem ao estádio assistir o jogo, transporte público, metrô e trem. Para quem tem que trabalhar, lembrando que hoje não é feriado para o comércio, utilizar também o transporte público, deixar o carro em casa. E para quem precisa circular nessa região, utilizar a Marise Barros para acessar a área da Tijuca ou então o outro lado da linha do trem, a Visconde Niterói, para cruzar a região do Maracanã. As ruas voltam a abrir que horas? 2 horas após o jogo. Então o jogo começa às 17, termina por volta de 19. Às 21 horas faremos a liberação total do entorno do Maracanã. Tá bom, obrigada. Tá certo, Mônica, muito obrigada também. E a gente vai para um rápido intervalo. Olha só, para quem for ali perto do Maracanã, se for de táxi, vai pagar bandeira 2 hoje, tá? Só mais uma informação complementar. E na volta, você vai saber tudo sobre o funcionamento dos trens e do metrô. Não sai daí que eu volto já. 7h27, eu vou direto com a Mônica Chagas. Ô Mônica, como é que vai ficar o funcionamento do metrô hoje?
Olha, Liane, para falar sobre essas informações, né, quem vier para cá, para o Maracanã, melhor usar o transporte público. Gilberto Flores, diretor de engenharia do metrô Rio. Funcionamento do metrô hoje é normal? Como é que é? Nós vamos, apesar de ser feriado, a grade vai ser como um dia normal, com intervalo de 4 minutos e meio. E para falar também, Liane, a gente tem aqui a Supervia, a Sônia Antunes, que é gerente da Supervia. Sônia, intervalos menores dos trens? Com certeza. Mesmo sendo dia de feriado municipal, o horário de funcionamento será estendido até as 21 horas. E o importante é que os passageiros do ramal Deodoro, Japeri e Santa Cruz deverão utilizar a estação Maracanã. E os passageiros do ramal Belfor Roxo e Saracuruna deverão utilizar a estação de São Cristóvão. Acabando o jogo, vai ter trem até muito tempo, até meia-noite? Como é que é o esquema? Os passageiros poderão contar com os trens extras, vão ter vários trens extras para todos os ramais da Supervia, sendo que o funcionamento será até 21 horas. Liane, então quem vier para cá, venha de trem, venha de metrô, que é mais seguro, mais tranquilo e não enfrenta o trânsito, apesar de ser feriado, mas também não enfrenta o caos aqui do entorno do Maracanã, Liane. E não paga caro nos estacionamentos. Obrigada, Mônica. Vou para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Não deu tempo de mais notícia, um ótimo feriado. Tchau, tchau.